Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje proponho a vocês sairmos um pouco do noticiário cotidiano e fugirmos rumo a um país bem distante sobre o qual pouco conhecemos. Contudo, acredito que possamos tecer algumas reflexões acerca desse país através das lentes deste filme. Adeus, Minha Concubina. Adeus, Minha Concubina é um filme chinês do início dos anos 90, bastante premiado e que, a meu ver, nos permite aqui tecer algumas digressões sobre o modelo de sociedade na China, pelo menos sobre o modelo que nos é apresentado no filme. Adeus, Minha Concubina trata de uma bela amizade entre dois garotos que se conhecem em um orfanato em Pequim no início dos anos 20 e nesse orfanato eles estudam, aprendem artes diversas, já que ao final do seu período de aprendizado eles concorrerão a vagas na Ópera de Pequim. Vejam vocês que, na época, essa aspiração a integrar a Ópera de Pequim consistia não apenas numa forma de profissionalização desses rapazes, como também e, sobretudo, numa mudança de status, pois integrar a ópera consistia numa carreira prestigiosa para aquela sociedade. O tempo passa e aquelas crianças, os dois garotos protagonistas do filme, alcançam vagas na Ópera de Pequim, onde eles executam a cada noite a mesma peça clássica, a chamada ópera Adeus, Minha Concubina, uma ópera clássica chinesa, onde um dos garotos desempenhava o papel de rei, enquanto que o outro desempenhava o papel de concubina, pois até bem pouco tempo na Ópera de Pequim eram os homens que executavam até mesmo os papéis femininos. Envolvidos nessa trama teatral que eles executavam a cada noite, os nossos protagonistas vivem uma amizade ao longo de praticamente 50 anos da história recente da China, e assim eles atravessam episódios históricos como, por exemplo, a invasão da Manchúria pelo Japão, a Segunda Guerra Mundial, a ascensão de Mao Tse-tung ao poder e a Revolução Cultural. No final de tantas décadas, esses protagonistas voltam a se encontrar e se vestem, usam pela última vez as roupas da peça para encenarem pela última vez essa tal peça clássica, e aí o filme se encaminha para um desfecho trágico que não vou adiantar aqui para que vocês mantenham o interesse em assistir ao filme. Essa trama de Adeus, Minha Concubina, a meu ver, dá ensejo a pelo menos duas reflexões que julgo bem importantes. A primeira delas diz respeito a pouca ou nenhuma margem de liberdade individual que parece ser concedida ao ser humano, a cada cidadão na China, pelo menos de acordo com o que é mostrado no filme. E essa pouquíssima margem de liberdade se reflete desde as primeiras cenas do filme, desde as primeiras cenas passadas no orfanato, onde vemos e sentimos inclusive enorme compaixão diante das figuras daquelas crianças que apanhavam sem cessar, levavam dezenas e dezenas de chibatadas, quer recitassem uma poesia de forma errada, quer recitassem corretamente para tornarem a recitar corretamente da próxima vez,
ou seja, sob quaisquer circunstâncias, aquelas crianças eram submetidas a terríveis maus tratos, diria eu até a torturas, como por exemplo passar noites inteiras sem roupa, na neve, sofrendo frio, sofrendo privação de comida como forma de castigo. Elas eram submetidas a toda a violência e o que é mais espantoso, em momento algum elas manifestam qualquer tipo de laivo, de revolta ou sequer de ressentimento em relação àquelas pessoas, aos seus mestres que ordenavam esses castigos corporais. Pelo contrário, elas demonstravam um conformismo absoluto. Quer me parecer que essas cenas, já desde o início do filme e vários outros episódios que também não detalharei para não tirar a graça da produção, vários desses aspectos mostram o quão restrita parece ser a margem de liberdade individual de cada pessoa na China. Agora vamos ao segundo aspecto que realmente me parece o mais interessante, sobre o qual eu gostaria de divagar mais aqui com vocês. Esse aspecto diz respeito à peça em si, a ópera que aqueles dois protagonistas em pleno século XX executavam todas as noites e cujas personagens eles pareciam verdadeiramente incorporar, sobretudo o protagonista que executava a personagem feminina. Do que trata Adeus, Minha Concubina? Adeus, Minha Concubina, segundo relatado pelo filme, parece ser uma ópera clássica chinesa que remonta lá ao século II a.C. e que nos apresenta uma realidade de uma China pré-imperial, ou seja, uma China antes da unificação, em que o território que se conhece hoje como China, na verdade era composto por diversos feudos que guerreavam entre si em busca de poder. Dentre esses feudos havia o reino de Han e havia o reino de Shu. E Adeus, Minha Concubina aborda especificamente a personagem do rei de Shu, que, conforme narrado a miúde, sobretudo pelos professores do orfanato, o rei de Shu era um grande herói, um general muito valoroso, muito corajoso. Contudo, ele é pego numa emboscada, ele é derrotado pelo rei de Han, seu oponente naquela disputa, e ele é privado de suas terras, de seus bens, de seu poder, enfim, de tudo, de modo que só lhe restam duas coisas na vida, um cavalo e uma concubina, no caso, a concubina Yu. E a concubina Yu acompanha o seu rei em toda essa trajetória de privação, de miséria, até que em um determinado momento ela decide por fim a sua própria vida, decide pelo suicídio como uma forma de aliviar o rei que ela tanto amava, que ela tanto idolatrava, da obrigação de sustentá-la, de cuidar dela. E por isso se diz que a concubina foi fiel ao rei até mesmo na morte, até mesmo no seu final trágico. Temos nessa história que é o verdadeiro motivo condutor do filme, apesar do filme ser todo passado no século XX, a impressão que temos é que aqueles dois protagonistas, os dois atores, vivenciam o tempo todo essa história relatada em Adeus, Minha Concubina, na ópera clássica. E nessa ópera há uma prevalência muito grande da figura do destino como moto, como verdadeiro impulsionador da vida humana. E aí temos um traço muito característico que é mostrado no filme, que é um traço do pensamento determinista, que é
como, aliás, a todas as tragédias. Ou seja, do que adianta você ser um grande herói, alguém muito valoroso, se ao final o seu destino já está previamente traçado e você nada pode fazer para escapar dele? Nesse aspecto, quer me parecer que essa ópera clássica chinesa, da forma como nos é apresentada no filme, se aproxima muito dos clássicos gregos. Pensemos, por exemplo, em Édipo Rei, de Sófocles. Édipo, assim como o rei de Chu, também foi um grande herói, também foi muito valoroso e caminhava e tentava direcionar a sua vida rumo à verdade. Contudo, ele era incapaz de conhecer a verdade. Ele tinha 2 olhos e não conseguia enxergar que tinha matado o pai para casar com a própria mãe. De nada lhe adiantou tanto heroísmo, pois ao final ele acabou cumprindo esse destino trágico. Aí enxerga um paralelo muito claro entre os heróis das tragédias, no caso, entre o rei de Chu e Édipo Rei. Ambos, a meu ver, representam muito bem esse pensamento, esse imaginário determinista. Imaginário esse que é um contraponto às ideias que costumam prevalecer entre nós aqui no Ocidente, pelo menos nas ditas sociedades liberais, que costumam ser mais orientadas por um pensamento mais livre-arbitrista. Ou seja, uma determinada corrente que entende que a vida do ser humano é muito mais pautada pelas suas decisões, pelo seu tipo de atitude, do que por alguma força invisível que alguns chamam de destino, de acaso, e outros mais religiosos até chamam de Deus. Aí temos um contraponto bem visível entre determinismo versus livre-arbitrismo. E como aqui nós costumamos discutir política, esse é um canal que trata bastante de política, fica a minha pergunta. Considerando que as nossas sociedades liberais costumam ser mesmo mais orientadas pelo livre-arbitrismo, que dá essa predominância à vontade individual como fator primordial no curso da vida dos seres humanos. Vejamos, por exemplo, a doutrina do empreendedorismo. Alguém consegue ser um empreendedor de sucesso se tomar as decisões corretas, se conseguir se preparar e se oferecer bons produtos e bons serviços ao mercado. Essa é a doutrina livre-arbitrista que encontra, a meu ver, uma enorme expressão no empreendedorismo. Como contraponto, temos o determinismo tão presente nessa ópera Adeus Minha Concubina, como mostrado no filme. E a pergunta para a qual não tenho resposta, mas que eu gostaria aqui de deixar no ar para vocês, é a seguinte: vocês acham que sociedades guiadas, pautadas por uma cultura mais determinista, como pode ser o caso, por exemplo, da sociedade chinesa, uma sociedade onde haja mitos como, por exemplo, o mito do rei de Chu, que apesar de ter sido um grande herói, como o destino não estava ao seu lado, ele sofreu uma derrota retumbante e nunca mais conseguiu se recolocar, retornar ao seu status anterior. Vocês acham que uma sociedade pautada por essa cultura determinista pode estar mais propensa a ceder boa parte das suas liberdades individuais e a aceitar, a tolerar ditaduras? Afinal, se o destino dos homens já está previamente traçado e não importa quanta
força você faça, quantos esforços você empreenda, ao final o seu destino já está traçado. Do que serve ser um Édipo rei ou um rei de Exu, se ao final, se o destino não for favorável a você, você terá um desfecho bastante trágico. Será que esse tipo de pensamento pode levar os seres humanos a serem mais tolerantes a ditaduras, a abrirem mão de parcela das suas liberdades e aceitarem que algum tirano conduza as suas vidas, pois, afinal de contas, elas já podem estar mesmo traçadas pelo destino ou pelo acaso? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.